sacolas plásticas descartáveis. As sacolinhas de supermercado, como essa daqui, você é contra ou a favor? O Cidades e Soluções mergulhou fundo nessa questão. Nós fomos a São Paulo, onde o assunto se transformou em uma grande polêmica. O clima é de guerra. A batalha é pelo fim das sacolinhas plásticas. O Cidades e Soluções foi a campo e ouviu todos os lados. A gente quer deixar muito claro, né, que nós estamos, na verdade, totalmente favoráveis à redução dos resíduos. Isso para nós é fundamental. Os estudos científicos têm mostrado que a sacola plástica comum que nós utilizamos no nosso dia a dia tem um melhor desempenho ambiental. A sacola plástica descartável é um elemento emblemático mostrando que a sociedade sustentável do futuro não vai poder contar com produtos descartáveis. Aquelas sacolinhas usadas inadequadamente para colocar o lixo causam outro problema, que é a enchente na cidade. O consumidor tem clamado para que a gente tenha esse respeito ao meio ambiente. É um caso exemplar para mostrar os desafios que uma mudança de hábito de consumo traz. O enfrentamento ganhou notoriedade quando a capital paulista entrou nesta luta em 2011. A arma para dizimar o inimigo foi a caneta. A Lei Municipal 15.374 proibia a venda e a distribuição de sacolinhas descartáveis nos supermercados e centros comerciais paulistas. Mas a medida foi barrada pela Justiça a pedido dos fabricantes de plástico. Já existe no Brasil a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela já estabelece ou trabalha-se para oferecer a política de logística reversa de embalagem pós-consumo. E a sacola plástica é uma embalagem. E após o uso dela, ela vira pós-consumo. E a Constituição brasileira não permite que estados e municípios legislem sobre uma matéria que a federação já o faça. Mesmo assim, as sacolinhas acabaram sumindo de parte dos supermercados paulistas, graças não à força, mas à diplomacia. Governo do Estado e APAS, associação que reúne os supermercadistas de São Paulo, assinaram um acordo. E desde o mês passado, as sacolinhas sumiram dos caixas em mercados de 100 municípios paulistas. Nós avaliamos que não há necessidade de uma lei, há necessidade de um processo de conscientização. E ele vem se mostrando de forma efetiva. Nós já podemos acompanhar nos supermercados que as pessoas estão encarando isso de uma forma natural. Muitas vezes até como um desafio. Impacto direto num hábito por muito tempo consagrado pelos consumidores. E o que eles acharam disso? Eu acho que é só ter vontade, né? Porque, olha, eu ganho pouco. É um salário mínimo um pouquinho mais. E venho com a minha sacolinha. Já faz tempo que eu tenho essa sacolinha bonitinha aqui, eu acho tão bonitinha. Precisa boa vontade e compreensão, precisa compreender que o mundo é um mundo e precisa se viver, não é? Agora a gente vai ter que comprar aquela sacola e trazer aquela sacola, né? Ou usar caixa. Você acha prático, não é prático, confortável? Não, eu acho que é mais difícil. A sacolinha era mais fácil. Prático ou não, esta é a realidade. Uma nova fase na qual as sacolinhas plásticas foram alçadas ao topo da lista dos vilões ambientais. Exagero? Pode ser verdade. Há problemas que causam mais impacto e que também precisam de solução. A dependência do petróleo, com todos os seus malefícios e riscos, é um deles. Transporte coletivo limpo, eficiente e de qualidade é outro, que poderia reduzir muito a poluição do ar nos centros urbanos. Mas o fim das sacolinhas tem uma carga simbólica, uma espécie de marco na transição para uma sociedade mais sustentável. Você pode pensar, mas é uma coisa tão pequena, né? Primeiro, não é pequeno, porque são bilhões e bilhões de sacolinhas desses no mundo inteiro. Na China, na Europa, no Brasil. Então, não é tão pequeno assim. Mas mesmo que seja uma coisa prosaica e simples, é uma forma que você abre o diálogo. A dona de casa, o empresário, o comerciante, o governante, começa a pensar a partir daquela mudança de hábito, que é uma coisa plenamente possível de fazer, simples de fazer, ter uma sacola retornável. O uso irresponsável das sacolinhas fez delas uma infeliz presença na paisagem. Nas ruas, entopem galerias.
Na natureza, também são problema sério. Casos de animais que sufocam depois de engolir sacolas plásticas são recorrentes. As primeiras fabricadas há décadas ainda estão por aí. Estimativas falam que a decomposição levaria 200 anos ou mais. Para a sociedade urbana, está no descarte o centro da questão. Usadas para embalar lixo, elas engrossam o volume de resíduos em aterros e lixões. Material que poderia ser reciclado, mas não é. Basta imaginar que é para lugares como este que vem a maioria das 7 bilhões de sacolas consumidas anualmente só no estado de São Paulo. Nem por isso o instituto que representa os fabricantes deixa de defender o uso. Houve um estudo inglês, foi realizado no início do ano passado, 2011, em que mostrou que as sacolas plásticas comuns consomem menos matéria-prima e emitem menos CO2, que é o gás causador do efeito estufa, que qualquer das alternativas existentes. Esse estudo inglês avaliou 9 categorias ambientais. Dessas 9, em 8, as sacolas plásticas comuns tiveram melhor desempenho ambiental. A pesquisa citada é esta, feita pela Agência Ambiental do Reino Unido em 2006 e atualizada no ano passado. Concluiu que a sacola comum feita de polietileno de alta densidade tem menor impacto ambiental. O estudo leva em consideração o gasto com material e energia ao longo do ciclo de vida da sacola, do berço ao túmulo, como dizem os ambientalistas. Segundo o estudo, na hipótese de 100% das sacolas plásticas chegarem a ser usadas como sacos de lixo, é preciso que uma sacola reutilizável de algodão seja usada mais de 300 vezes para ter menos impacto que a equivalente de plástico. Se a opção for por outros tipos de materiais que não o tecido, a relação cai para 26 vezes. Plástico de baixa densidade, 9 vezes. E os sacos de papel precisam ser reutilizados 7 vezes. Podem estes dados ser usados para a realidade brasileira? O presidente do Instituto Acatu para o Consumo Consciente diz que não. Basicamente, porque a matriz energética do outro país, a forma de usar a sacola no outro país, os hábitos e costumes dos consumidores são diferentes dos nossos. Ela tem um impacto ambiental maior do que todas as outras, exceto numa única situação. É uma situação na qual o indivíduo compra no máximo 26 quilos por mês, vai no supermercado no máximo 3 vezes por mês e descarta o seu lixo mais do que 3 vezes por semana. Esta parcela da população com esta característica é muitíssimo pequena. Mas há um ponto que não se pode negar. Se engana quem acredita que eliminar as sacolinhas de supermercados vai reduzir drasticamente a quantidade de plástico que chega aos aterros sanitários. E a explicação é bem simples. 96% dos consumidores afirmam que usam esse tipo de sacolinha para embalar lixo. A opção para eles é comprar sacos específicos para essa finalidade, o que na prática é trocar plástico por plástico. Ao eliminá-la, você vai forçar a população a comprar algo para fazer isso. Esse algo é o saco de lixo, que é a mesma matéria-prima, a aplicação vai ser a mesma, embalar o lixo, seja para aterro sanitário, ou seja para reciclagem, o destino é o mesmo. E então, a quantidade de material no saco de lixo? Naturalmente é maior, porque ela é mais espessa. Então você consome mais matéria-prima para fazer a mesma função. A questão não é essa, a questão é se ela precisa ser utilizada no lixinho do banheiro e no lixinho da cozinha. Que hoje, em todos os casos, são lixinhos feitos de plástico. Portanto, um produto que é facilmente lavável, higiênico, etc. Portanto, uma solução muito simples é usar simplesmente o lixo de plástico, colocar o lixo do banheiro ou o lixo da cozinha dentro do baldinho plástico e aí pegar o grande saco plástico, esse saco em geral que é preto, e colocar dentro dele, com apenas o saco preto, a totalidade do lixo que foi coletado na casa. Mas isso gera um gasto adicional na hora das compras. Os preços dos sacos de lixo ainda são salgados, principalmente para a população de baixa renda. Do ponto de vista financeiro, isso pode ser um problema para as classes mais pobres. Evidentemente, isso é uma adição de custo, momentaneamente. Porque se os supermercados e as vendas reduzirem de fato os custos dos produtos, em função desta economia que haverá na sacola plástica descartável, a compra do saco preto reciclado,
que poderá conter a totalidade do lixo, vai ser feita com o valor a menor que cada um dos produtos no tempo vai ter. No futuro será um grande saco, 2 grandes sacos, 3 grandes sacos, mas não mais do que isso a cada mês ou um grande saco a cada semana. Em Jundiaí, município paulista, pioneiro na eliminação das sacolinhas plásticas, uma pesquisa de opinião, encomendada pela própria APAS, concluiu que praticamente 80% dos consumidores apoiam o fim da distribuição das sacolinhas e que a mudança de hábito levou a uma redução de 83% no consumo de sacolas descartáveis. O Datafolha fez pesquisa semelhante na cidade de São Paulo. Aqui, o apoio ao fim das sacolinhas foi menor, mas ainda assim representou a maioria dos entrevistados. De acordo com o Instituto, 57% dos entrevistados se disseram favoráveis. O apoio cresce quanto maior a escolaridade e a renda. Benefício ambiental sim, mas a Plast Vida acusa os supermercados de estarem preocupados apenas com os custos financeiros. Na sua visão, né, quem é que ganha com o banimento da sacola plástica? Os supermercados. Porque é ele que não vai devolver o custo da sacola que já está embutido no produto, que são 200 milhões de reais no estado de São Paulo, e é ele que vai vender 2 produtos que naturalmente não são vendidos, ou não eram vendidos, que é a sacola retornável e o saco de lixo. Então, quem vai pagar por isso é o consumidor. O superintendente da APAS confirma que serão economizados 200 milhões, mas minimiza o impacto econômico. A questão sacola plástica impacta em quantos por cento no custo de operação do supermercado? 0,4%, 0,5%. Do custo de operação do supermercado? Custo, exatamente. Para os órgãos de defesa do consumidor, não há como saber se a redução do custo vai ser repassada para os preços dos produtos e chegar ao consumidor. No caso, por exemplo, do custo, né? Quem vai pagar a conta? Isso é uma discussão que é bastante pertinente, não só para esse caso das sacolas plásticas, mas também em outros casos que a gente vai começar a enfrentar. E aí, no caso específico das sacolas plásticas, apesar da APAS dizer que a gente vai ter uma redução do preço de produtos por conta da economia que o supermercado vai fazer e não acabar com essa distribuição de sacolas, a verdade é que para o consumidor a gente entende que isso, a gente nunca viu o preço cair, a gente só vê o preço subir. Então, por exemplo, não teria que ser discutido talvez a alternativa de, com esse recurso, né, que vai ser deixado de cobrir o custo das sacolas plásticas normais, ele ser usado para subsidiar o valor das sacolas reutilizáveis, para que de fato elas sejam acessíveis a toda a população. Medida necessária. No mercado já existem várias opções para transportar as compras sem a necessidade de utilizar a sacolinha plástica. Uma delas é essa cestinha dobrável, que o consumidor pode transportar suas compras facilmente e com a facilidade de ela não ocupar muito espaço, mas custa quase R$19. Sacolas retornáveis existem várias, os preços estão muito variados, pode chegar até quase R$14. Agora, Lisa, nem todo consumidor tem essa opção de escolha, né? Não, justamente, a gente tem aqui, na verdade, um clássico exemplo da boa pergunta, quem que vai pagar a conta? A saída poderia ser uma espécie de subsídio, quer dizer, os supermercados usarem o dinheiro que eles estão economizando e não fornecer a sacola plástica comum e, ao invés disso, oferecer sacolas, meios retornáveis mais baratos para a população? Justamente, então, aí a conta fica muito salgada, né? Aí ele tem acesso de fato a essas alternativas? Eu creio que não, porque não é só, a gente precisa lembrar, não é só a questão da sacola, da caixa ou do carrinho. O carrinho, por exemplo, varia de 20 a 50 a 100 reais, né? Mas mesmo a questão por exemplo, do custo, a gente tem observado que o custo dos sacos plásticos para condicionamento de lixo, eles também subiram, né? E eles são uma alternativa bastante cara hoje.
No futuro, ela deixará de ser cobrada no preço dos alimentos e no preço dos produtos comprados, porque a competição entre os supermercados, entre as vendas que vendem os diversos produtos, vai fazer com que aquele preço, aquela redução de custo seja apropriada no custo do produto, que fará com que os produtos se tornem mais baratos. Retirar as sacolas plásticas dos caixas dos supermercados gerou outros efeitos indesejados. O mais sentido foi a redução da reciclagem de papelão. A população está pegando as caixas de papelão, está usando para armazenar seus materiais, né, seus produtos que são comercializados, e quando levam para sua casa também esse papelão acaba muitas das vezes se tornando também caixas para se colocar o lixo. E aí isso dificulta, na verdade, o processo da coleta seletiva, porque essas caixas de papelões não vão, porque acabam indo para o lixo convencional normal. Quer dizer que as pessoas, quando deixam de pegar a sacolinha do supermercado e utilizam a caixa de papelão, elas estão gerando um impacto. E essa caixa de papelão acaba que não volta para o processo de reciclagem. Exatamente. Né? Hoje, para nós, né, quanto às cooperativas de catadores, né, nós, na verdade, temos aí como 95% da receita nossa os papelões. Papelões e papel branco. Né? Então, assim, o papelão, para a gente, ele é muito importante. Então, a gente fica muito preocupado, na verdade, que esses papelões, eles acabam virando, né, materiais para o lixo convencional. E aí, mais uma vez, aí, fazendo utilizando, na verdade, isso como poluição novamente para o aterro sanitário. Situação que é grave na cidade de São Paulo. O maior município do Brasil produz 16 mil toneladas de lixo por dia e recicla apenas 1,5% do total. Ou seja, a maior parte da população da metrópole não tem coleta seletiva na porta de casa. Algo completamente diferente do que ocorre em outras grandes cidades. Em São Francisco, nos Estados Unidos, por exemplo, 80% do lixo doméstico são reciclados, o que mostra que é possível reciclar em larga escala. O secretário do Verde e do Meio Ambiente se defende. Explica que são coletados e enviados para aterros sanitários todo o lixo produzido na capital, mas reconhece a deficiência da reciclagem. Ainda estou devendo na questão da redução e da reciclagem. Você tem razão, é verdade, está devendo, porque essa é a parte mais difícil, mais complexa, mais delicada, porque envolve desde o prefeito até a dona de casa, seja ela rica, de classe média ou pobre. Se você não faz um preparo na sua casa, separa direitinho o plástico, o vidro, a lata, o papel, prepara a reciclagem dentro da sua casa, quando chega nas cooperativas, quando chega nas centrais de reciclagem, tudo misturado e contaminado, muito daquilo se perde. Isso faz com que a sacola que é reciclável, desde que seja coletada seletivamente, fosse para voltasse ao seu ciclo de vida normal, um reuso, através da reciclagem. Infelizmente isso não acontece. Então é muito mais fácil um movimento de banir um produto que não se consegue resolver e apresentar uma solução adequada para o meio ambiente. Havendo mais reciclagem, esse mal provocado pela sacolinha pode ser reduzido? Sim, pode ser reduzido, assim como as sacolinhas foi reduzida, né? Eu acho que houve essa questão da sacolinha ser reduzida, né? E agora só foi substituído. Eu acho que com uma conscientização, né? Com um programa eficiente, com a população, né? Recebendo de forma, de forma gratuita as sacolas de retornáveis, né? Isso com certeza impactou de forma positiva para a gente. O plástico é um produto extraordinário. Se a gente tentar imaginar viver sem o plástico, a gente vai perceber que o plástico está conosco num sem número de itens na nossa vida. A questão é como vai ser utilizado o plástico. Na sacola descartável, nós estamos utilizando recursos naturais, energia, água, todos os dias, para usar aquela sacola uma ou duas vezes e descartar. Isto, do ponto de vista de uma sociedade sustentável do futuro, é impensável. Nós teremos que usar os recursos naturais, a energia, a água, da maneira mais eficiente possível. E isto só é possível se nós pensarmos em produtos duráveis e não em produtos descartáveis.
Sem dúvida nenhuma, a gente tem que mudar para um hábito de ter acabar com o uso desenfreado ou descartável dos produtos, né? Mas, por outro lado, a gente precisa entender que qualquer mudança de hábito é um processo difícil, é um processo lento, né? O consumidor ele precisa ser sensibilizado sobre qual é o problema, sobre quais são as alternativas, né? O que está em jogo. E um direito do consumidor precisa ser muito respeitado, que é o direito à informação. Há uma profusão de leis e decretos espalhados por estados e cidades do Brasil, determinando a restrição ou simplesmente a proibição do uso de sacolas plásticas descartáveis. Em boa parte dos casos, essas novas regras simplesmente não pegaram porque não foram precedidas de um amplo debate com a sociedade. Isso é fundamental. Mais informações sobre os assuntos mostrados aqui hoje, acesse o link do Cidades e Soluções no site da Globo News ou o nosso blog. Até a próxima.